Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Vivi, minha amiga. Oi, tudo bom? A Vivi, eu conheci ela através do YouTube, há uns anos atrás, logo que eu cheguei aqui em Londres. A gente fez amizade por causa do YouTube e hoje somos melhores amigas. Poderia ser uma psicopata, na verdade, tá só tentando matar ela. Mas eu fui positiva. Falei, não, é uma pessoa boa, vamos conhecer. Aí a gente combinou de se encontrar, a gente se conheceu e desde então a gente é super amigas. E a Vivi você chegou logo depois de mim, né, aqui em Londres. A Bruna chegou em março, eu cheguei em junho. Então foi logo depois de mim, a gente se conheceu e desde então somos amigas, então vai fazer quase 4 anos. E hoje eu trouxe a Vivi, gente, pra contar um pouquinho da trajetória dela aqui em Londres, profissionalmente. Eu fiz o vídeo com a minha irmã e muita gente gostou desse tipo de vídeo. Acho que eu vou abrir um quadro aqui no meu canal sobre isso, sobre histórias de superação, de pessoas aqui que batalharam aqui em Londres, né, e hoje estão bem na área profissionalmente. E eu trouxe a Vivi pra contar um pouquinho da história dela. Meu nome é Viviane, como a Bruna disse, a gente se conhece já vai fazer um tempo. Bruna é minha metadezinha, meu denguinho. E muito da minha vida profissional tá atrelada à Bruna, né? Porque tudo muito acabou vindo muito dela, as oportunidades foram muito geradas vindo do lado dela pra mim, né? Então, quando eu vim pra cá, eu vim com meu marido e minha cunhada. No Brasil, a minha experiência profissional, ela era voltada pra área de petróleo e gás, gerenciamento de projetos e engenharia de produção. Não cheguei a trabalhar com engenharia de produção, mas petróleo e gás foi uma parte bem grande assim, da minha vida profissional lá. Quando a gente veio pra cá, eu precisava aprender inglês drasticamente, porque o inglês que eu tinha jamais seria suficiente para eu conseguir estar no emprego que eu tenho hoje. E eu vim pra cá disposta a estudar, porque quando a gente se muda para um outro país, uma outra língua, a gente tem que... eu acho que faz parte do processo, né? Você viver aquilo de verdade. Uhum. Você... Aprender a cultura, a língua, viver, se jogar, falar errado, aprender, ser consertada. E é um processo que... É um processo que tem que acontecer. Sim, que você não pode pular. E eu vim consciente disso. Quando eu vim pra cá, eu fiz 3 meses de curso de inglês intensivo. Eu só estudava na época. E eu estudava manhã e tarde por 3 meses. Eu falei, eu vou dar o máximo que eu puder nesses 3 meses, depois eu vou ver como é que vai ser dali por diante. Quando eu tava acabando o final dos meus 3 meses de inglês, eu não me sentia fluente, até porque não era só questão de se sentir, eu realmente não era. Meu ouvido era ok, mas era muita coisa ainda que eu precisava aprender. Meu inglês, ele precisava ser melhorado, polido, enfim. E depois que eu fiz, no final desses meus 3 meses de intensivo de inglês, a responsável pela casa em que eu morava, ela tinha uma amiga que estava indo de férias pro Brasil e ela perguntou se eu não queria cobrir ela nas férias dela, no emprego dela. Eu tava indo consciente de que eu só ia ficar 1 mês, que era o tempo que ela ia ficar no Brasil. E o emprego que eu consegui era um emprego de cuidador, acompanhante cuidador de idoso. Deixar claro. E aí, eu ia trabalhar, a ideia seria trabalhar todos os dias da semana, sem folga. Mas era 1 hora por dia só. E nessa 1 hora eu seria paga 24 libras por hora, é um valor bem alto por hora aqui, ainda mais pra pessoa com o nível de inglês que eu tinha e sem experiência aqui em nada. Então foi muito bom pra mim. Ele me ensinou muito, ele me corrigia, eu passava 1 hora com ele conversando. Ele teve um derrame e ele precisava de alguém que fosse lá conversar com ele, sair pra ele comprar o jornal dele, que ele tinha essa rotina, sair pra tomar um café, dar uma volta na rua, pra fazer com que ele saísse um pouco de casa, né? E sozinho ele não tinha condições de fazer isso. E eu fiz isso por 1 mês. Todos os dias, por 1 mês, 1 hora por dia. 1 mês e pouco, na verdade. E aí, depois desse tempo, a menina voltou e eu tive que sair de lá. Mas foi uma experiência boa pra você, Foi muito né? bom. Foi muito bom. Ele era uma pessoa incrível, era um trabalho leve, era um trabalho gostoso de se fazer, era um trabalho bem pago. Então era muito bom. E você pôde usar um pouquinho do inglês, né? Que você já tinha aprendido aqui esses 3 meses. Exatamente. E ele me corrigia, coisa que as pessoas aqui eles não costumam fazer. Porque elas não corrigem. Você tá falando errado. Eles acham que é falta de educação. Que é falta de educação. Só que se você não for corrigida... Como é que você vai aprender? Como é que você aprende, entendeu? Ele corrigia. Ele me corrigia, Era ele me britânico, ensinava. né? Era britânicozaço ele. Tinha um inglês muito limpo, muito polido. E ele sabia o porquê que aquilo estava errado, então ele não só me corrigia, só não falava o certo, ele me explicava o porquê que aquilo ali estava certo. Sim. E foi incrível. Uma oportunidade muito boa, né? Muito boa. E depois disso, quando eu saí de lá,
apesar de eu poder ficar em casa ainda, ter oportunidade financeira de continuar em casa, só estudando e procurando até esperar o meu inglês ficar do jeito que eu queria que estivesse pra eu conseguir aplicar pro tipo de vaga que eu queria. Só que eu acho que quando você se muda para outro país, você tem que se jogar na língua. E o melhor jeito de você se jogar na língua é viver a rotina do lugar, né? Do país, se jogar naquela cultura e conversar, errar, acertar, mas botar pra fora, porque senão você pode ter todo o conhecimento, mas é diferente da fala. Tem pessoas que sabem muito, mas não conseguem falar, entendeu? Porque trava, enfim. Acho que esse processo é importante pra você virar a chave. Sim. Você virar aquela chavezinha. Através da Bruna, ela tinha uma amiga, e essa amiga trabalhava no restaurante como food runner. Ela fazia o intermédio entre a cozinha e o garçom. Então ela não servia a mesa. Ela ia, trazia comida e o garçom fazia o delivery da comida. Era isso. E nesse restaurante, que é um restaurante de luxo, numa área bem boa, assim, daqui de Londres, uma área que, assim, é frequentada por locais. E naquele local, pra você morar lá, você tem que ter uma condição financeira. Normalmente são pessoas que são ricas de berço, então eles têm uma forma de abordar as situações, seja de uma pessoa que não fala direito, seja de uma pessoa que não entendeu o que ele tá falando, de uma forma um pouquinho mais, como é que eu posso falar isso educadamente? Pesada às vezes. Eu acho que é essa sensação que eu tinha, mais pesada às vezes. E aí essa menina, que era amiga da Bruna, falou pra mim, tem vaga naquele restaurante lá pra recepcionista, você quer? Restaurante italiano, né? Italiano, só tinha italiano. Então ali você aprendi inglês com os clientes e o italiano via de brinde. Tipo, 2 por 1. Meu ouvido ficou muito mais treinado pro italiano também. Acho que também quando você começa a aprender uma língua, a sua cabeça meio que vai destravando assim pras outras. É todo um processo, sabe? Comecei naquele restaurante de recepcionista. Só que o dono era uma pessoa que ele ficava muito no restaurante. E ele era uma pessoa muito difícil de se lidar. E ele que fez o meu trial shift. Porque aqui quando você vai fazer uma entrevista, normalmente se eles gostarem de você, eles te oferecem um trial. Um trial que você vai trabalhar lá pra eles verem como é que é o seu ritmo. E depois disso, eles decidem se vai ficar com você ou não. Se você ficar, eles te pagam essas 2 horas de volta. Se não... normalmente, às vezes pode ser pago, às vezes não. É? E também o trial às vezes pode ser 2 horas, uma hora, pode ser o dia inteiro. Isso aí é uma coisa que vai ser conversado. Quando acabou meu trial, ele falou pra mim assim, você pode começar quando? Eu falei, amanhã. Ele falou assim, então tá bom. Então eu tava achando na minha cabeça que o meu inglês tava ok pra aquilo ali. Porque, cara, se o dono... Gostou de mim, mas esse que é o problema. Eu senti, depois de um tempo, eu comecei a perceber que é como se fosse mais um quadro ali, enfeitando na recepção, do que realmente algo útil. Porque eu tava com dificuldade no telefone, e você como recepcionista, o que você mais faz é atender telefone, marcar, pegar... Tem que pedir para as pessoas soletrarem os nomes, e-mail. E qualquer confusão que você faça, a tolerância desse tipo de pessoa que frequenta esses locais... É mínima. A exigência é muito grande. Eu diria inexistente. E todo mundo ali, por ser local, acha que é amigo do dono. Porque o dono tá sempre ali, conversa com eles, vai na mesa. Então eles acham que qualquer coisa que aconteça com você, que eles não gostem, eles vão reportar isso pro dono e não tá nem aí. Se você tá num processo de aprendizagem, então o dono eu passei por um processo de humilhação muito grande com ele. E eu trabalhava muito naquele restaurante. Mas quantas horas? Muito. Já teve dia de eu entrar lá 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã, e eu saí de lá quase 1. E por outro muitas dia... horas trabalhadas, né? Eram muitas horas. E você trabalhava, qual que eram os dias da semana? Como que era? Eu trabalhava todos os dias, eu tinha uma folga por semana. Meu gerente, ele era muito bom. O gerente que era responsável pela recepção específica, o restaurante era tão luxuoso que pra cada departamento tinha um gerente específico. Então pra recepção, por mais que só tinham 3, 4 recepcionistas, tinha um gerente só pra aquilo ali. Então ele que fazia a escala, ele que mudava. E ele era assim, ele era incrível. Sentia que ele acreditava em mim. E ele ficava, não, Viviane, você é ótima, você vai conseguir. E ele ficava me incentivando, e isso era muito bom. Só que ao mesmo tempo, ele não era o dono. E o dono tava lá. E não importa se ele é o gerente. Se o dono falar, o que ele vai fazer? Falado. E o dono começou a me tirar das minhas atribuições como recepcionista e começou a me botar pra fazer coisas de garçonete. Que eu não tenho problema com isso desde que eu tivesse aplicado pra isso inicialmente. Quando eu fiz o meu trial, foi o dono que fez. Então ele sabia o nível do meu inglês. Ele não foi enganado. E chegou uma hora que eu não dava mais, ele começou a me humilhar muito. E até que eu trabalhei lá 1 mês e pouco também. Eu ganhava bem, sendo bem honesta, tá? Eu ganhava
Quanto que era? Eu ganhava quase 2.000 libras por mês lá. Bem... Depois de desconto. Mas trabalhava muito também. Eu trabalhava muito. Você me falava assim, nossa, eu tô aprendendo mais o italiano do que o inglês. Porque que a intenção sua era estar ali pra praticar o inglês, né? Exatamente. E era mais contato com o italiano. Depois disso eu fiquei um tempinho em casa. E se eu não me engano, o meu emprego depois disso foi de nani. Eu fui nani. E foi uma experiência muito louca. Você lembra disso? A Bruna trabalhava de nani na época e ela me ensinou como aplicava. A gente fez o meu profile online, né? E aí... Só um pouquinho. Galera, e-book aqui, ó, que eu Comprem, tenho. é bom. Um e-book que eu tenho, eu vou deixar aqui na descrição pra te ajudar como ser nani. Eu ajudei a Vivi, ela conseguiu. Exatamente. E aí eu fui chamada pra trabalhar numa casa com uma mãe maravilhosa. Os pais das crianças eram assim incríveis. E eram 2 crianças, uma menininha de 8 meses e um menino de 3 anos. E não era difícil. Pra mim não é difícil tomar conta de 2 crianças. Pra mim o difícil foi que o menino, ele tinha autismo severo. E esse tipo de criança, eles precisam de uma abordagem mais direcionada, mais treinada, específica. Né? E eu sou de exatas. Não tinha esse tipo de experiência, eu não né? tinha. E assim... Mas talvez os pais estavam tão desesperados, Eles estavam né? tão desesperados. Porque às vezes é difícil achar quem tem experiência, quem esteja disposto. E aqui as nanis, elas... Ainda mais nani com experiência, elas não pegam esse tipo de emprego. Elas podem escolher. Só que a mãe, na época, ela tava em casa e ela me ajudava muito. E às vezes ela era tão incrível que parecia que ela que tava trabalhando pra mim. Eu não conseguia fazer nada, porque ela ficava, quer um café? Quer um bolo? Você quer não sei o quê? Ai, que graça. Ela era demais. E o garoto, por mais que ele, dentro das limitações, dentro das questões dele, ele me dava tanto amor, mas tanto amor, que foi uma fase muito conturbada na minha cabeça, porque por mais que eu quisesse muito estar ali ajudar ela, porque eu vi o desespero na cara dela de ajuda, era muito pesado pra mim, porque sim, quando ele tinha os surtos dele, a irmã dele, quando tava perto, às vezes ele acabava machucando a irmã dele, já tá com a cabeça da irmã dele na parede. E eu ali vendo, e eu comecei a pensar, cara, se isso acontece quando eu tô sozinha com ele, e acontece alguma coisa com essa menina, o que eu vou fazer? Isso é muito sério aqui, você cuidar, você tá sendo responsável por uma vida. No caso, eu tava responsável por 2. Indefesas. Eu ganhava bem também pro meu nível de experiência, né? Acho que eu ganhava o quê? 12 por hora? 11? É, 12. Isso também é um salário bom aqui. Até que um belo dia, a mãe das crianças me mandou uma mensagem me agradecendo muito, mas falando que ela decidiu não voltar pro trabalho. Pra ficar com eles. Pra ficar com as crianças. E foi um alívio. Um alívio, assim. Primeiro que eu fiquei muito orgulhosa dela. Sim, como mãe, né? Como mãe, sabe? De falar... De tomar a decisão certa, né? De certa. Ficar com os filhos. E ela é uma mãe incrível. Incrível, assim. Eu não poderia cuidar dos filhos dela melhor do que ela. Então a melhor pessoa pra estar ali com os filhos dela... Era ela. Era ela, entendeu? Quanto tempo você ficou lá? Eu não lembro. Você acredita que eu não lembro? Foi o quê? Foi 3 semanas? É? Não deu um mês. Você vê que era uma rotatividade muito grande. Isso é uma coisa importante também, porque aqui as coisas acontecem assim. Muito rápido. É muito rápido e você não percebe isso. Porque conforme você vai progredindo, assim, no seu inglês, no seu network que você acaba fazendo aqui, as coisas vão acontecendo muito acontecendo, rápido. E tem muitas oportunidades aqui que aparecem, ou às vezes até... laços de emprego assim que acabam, aí começa já um outro em seguida. Aqui as coisas acontecem assim muito, muito rápido. E camarão que dorme a onda leva. Ai, ou vira empada, né? Quando eu saí de lá, eu apliquei pra trabalhar numa loja. Bem conhecida, tem no Brasil também, que se chama Intimissimi. Uma loja de lingerie de luxo italiana. E era um emprego que não demandava de mim psicologicamente, era uma coisa mais automática, né, mais robótica, né? Você vai só fazendo, você não precisa pensar muito, você vai, certo, acabou, pronto. Me ajudou muito no meu inglês também, só que fisicamente era uma coisa meio desesperadora, porque o estoque da loja ficava no 5º andar. A loja era no térreo. E esse emprego eu consegui aplicando, fui chamada, fiz a entrevista. E eu me lembro que na minha entrevista foi uma coisa muito curiosa, porque o meu inglês era muito ruim ainda. Cara, meu inglês ficou ruim por muito tempo. Só vocês terem noção, com o processo. Respeitem o processo e vivam o processo. Respeitem e vivam o processo. Porque esse processo acaba muito rápido, então a gente se acelera muito pra coisas que não tem necessidade. Não tem, só vive, aproveita e vê o que vai ser.
Só que eu falo isso pra mim mesmo, né? Que até hoje eu falo, mas não consigo. Mas tentem, se vocês conseguirem, vai ser ótimo. Nessa minha entrevista, quando eu fui chamada, eu fiz a entrevista com a diretora do RH. E aí na entrevista, ela me chamou e tal, eu tava super nervosa, porque foi a primeira entrevista dentro de um escritório, sabe? Com uma empresa conhecida que eu tava fazendo. E eu falei assim, cara, que loucura, tava muito nervosa. E quando eu cheguei lá, ela conversando comigo, meu inglês sofrido, coitada. Nossa, meu Deus. Eu não aguento quando você fala isso. Sofrido demais, dá dó. Eu fiquei assim... Mas sabe o que só abrindo o que eu acho muito interessante, que eu acompanhei toda essa saga, eu acompanhei, essa novela. Eu acompanhei e a Vivi fala, meu inglês sofrido e não sei o quê. Mas sabe o que eu sempre admirei na Vivi? Sempre te falei isso. Ela não tinha vergonha de falar. Ela tava aprendendo, às vezes ela falava umas coisas erradas, às vezes ela não sabia uma palavra, mas ela tava ali, se comunicando, conversando em inglês e tentando, sabe? Você nunca teve vergonha. Tá na merda se lambuza, não é mesmo? E eu acho que é isso que te fez aprender tão rápido inglês. E meter as caras, assim, era um trabalho aqui, outro ali, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, e ela foi tentando. Eu acho que eu sempre tive a consciência que aquilo não era pra mim, mas eu tinha... Mas vou tentar. Mas eu sabia que isso era um processo que eu precisava passar. Uhum. Eu não precisava ter passado por todos, mas assim... É um processo que me ajudaria muito. Eu acho que eu tinha isso dentro de mim, e eu acho que isso me fazia estar sempre procurando e tal. Uhum. E aí, quando ela chegou na entrevista, ela perguntou pra mim assim... Sempre tem umas... Aqui, a maioria das entrevistas, elas são muito clichês, assim, as perguntas. Então, se você se deu bem em uma, só pega aquela resposta e replica. E eles sempre fazem perguntas do tipo... Como você se vê daqui a 5 anos? Por que eu deveria te contratar? Por que você seria uma boa funcionária? Ela perguntou assim pra mim... Por que você acha que eu deveria te contratar? Aí foi a hora que ela fez uma questão... Por que você acha que eu deveria te contratar? Eu falei pra ela... Porque eu vou ser a sua melhor funcionária. Eu falei assim pra ela. Aqui, ó, é Rio! Eu lembro que ela fez assim. Tipo, foi uma cara, tipo assim... Acho que essa menina aí tem... audaciosa. Acho que eu vi uma ousadia por aí. E aí ela virou pra mim e falou assim... Como? Eu falei assim, me contrata que você vai ver. Gente, eu acho que primeiro a gente tem que confiar um pouco mais na gente, Sim, né? tem que mostrar muita confiança. E eu tinha certeza que... Eu ia fazer o meu melhor. Sim. Só de você fazer o seu melhor, acho que já é um progresso. E eu via como as pessoas trabalhavam aqui, eu sempre achei a forma como as pessoas trabalham aqui muito ruim. Aqui você vai conhecer gente de tudo quanto é lugar do mundo. E você vai ver que tem muitas culturas onde as pessoas são preguiçosas. Elas não gostam de trabalhar. O que elas mais sabem fazer é matar serviço, é fingir que tá trabalhando. E eu acho que nesse ponto, e eu sempre deixo isso muito claro, não tem como generalizar, mas eu acho que a maioria dos brasileiros trabalha duro. Então quando chega aqui, o brasileiro representa na hora de trabalhar, sabe? Eu acho que logo depois disso, acho que foi no dia seguinte, eu acho, né? Foi pouquíssimo tempo depois, ela me contratou falando que tava mais do que feliz de me oferecer a vaga. Eu falei, já é então. Já é. Só que o problema dessa loja é que eram 6 andares. O estoque ficava no 5º andar. E toda vez, por mais que na loja tenha uma coisa assim pra você pegar, tem um produto pra você pegar ali à disposição, todo cliente que chegava pra mim, o número dele não tava ali. Eu acho que ele pensava assim... Qual é o número que não está aqui? Qual o número que não está aqui? Pedia o que não tinha. Ou seja, a cada cliente eu tinha que subir 5 andares de escada. Fisicamente, era uma coisa louca. Eu danifiquei meu joelho começou a ficar muito ruim na época. Minha coluna, meu pé, era assim, era bem ruim. Quantas horas você trabalhava lá, Vivi? Eu trabalhava no horário normal, era por escala, mas Sim. assim, por exemplo, se eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de 10 às 7, com 1 hora de almoço. Quando eu trabalhava à tarde, eu fazia de 1 até as 9, ou até as 10, Da ou noite, intermediário. fechava a loja. Então assim, depende do dia, então era mais ou menos. Quanto eles pagavam? Por mês, eu acho que depois do desconto, eu lembro quando eu vi meu primeiro pagamento, e aí quando eu fui ver, tinha recebido 1.200 libras. Eu falei, É pesado. Eu falei assim, não compensa, não vale a pena. Quanto tempo você ficou nessa loja, amiga? 1 mês. Ó, a vida dela é um mês. Um mês ela já vai pra outra. Um mês pra outra. Bem de lembrar, você lembra por que eu saí de lá? Não foi só por causa do pagamento, que até então, por mais cansada que eu tava, e por pouco que fosse meu pagamento, eu ainda tava ok de trabalhar lá. Foi porque eu fui agredida na loja. Verdade. Conta esse babado aí. Um belo dia,
no meu último dia lá, que não, pra mim não ia ser o último, porque eu tava trabalhando normal, eu tava pra fechar a loja e faltavam 3 minutos pra loja fechar. Não, são 3 minutos. E aí entrou um grupo de mulheres, e aí elas se direcionaram direto pro uma arara, assim, que tinha umas gavetas embaixo, eu tava assim na porta, né? Assim, tem que ir lá. Então tá, vamos lá, né? Aí eu fui lá, tudo bem, precisa de alguma ajuda, alguma coisa assim, né? E elas me responderam. Eu falei, tá, de boa. Deixei elas lá no canto delas e fiquei na minha. Quando eu fui perceber, elas estavam abrindo a gaveta e tacando tudo dentro da bolsa delas. Eu de longe continuei. Eu falei assim, senhora, não... bota de volta. Só quero ir pra casa. Assim mesmo, lembra que eu te falei isso? Eu falei exatamente isso. Senhora, bota isso de volta. Eu tô vendo o que você tá fazendo. E eu não fiz nada, porque primeiro que a loja não tem segurança. Eu não fui contratada pra ser segurança. O que eu podia fazer uma vez que eu vi aquilo era reportar. Então eu tinha chamado a gerente, eu tava falando com ela, só que foi muito rápido isso, é tudo muito rápido. E quando elas saíram... Questão de segundos. Segundos. E elas esvaziaram tipo umas 3 gavetas. Cada sutiã daquele custa, sei lá, 40, 50 libras. Uhum. E aí elas levaram tudo. Quando elas estavam saindo, eu fui em direção a elas porque eu queria fechar a gaveta, porque eu queria ir embora. Então tipo, tá, foi, acabou. E não tinha segurança na loja na época. E só trabalhava a mulher lá. Quando ela saiu, eu fui em direção delas pra poder fechar a gaveta. E aí, eu não falei nada. Tipo, já foi, já levou, fui fechar. Quando eu fui fechar, uma passou por mim, pegou meu braço, apertou assim meu braço assim e começou a falar na língua dela. Sei lá, se ela tava me espraguejando, se tava me xingando, não sei, mas tipo, gritando assim comigo, fazendo isso. Só que ela apertou tão forte. E forte muito, de ficar marcado. E eu sou, não parece que eu tô desbotada, porque não tem sol aqui, mas eu sou morena, eu tenho melanina, então eu não fico marcada por qualquer coisa. Ela me apertou tanto que eu fiquei com a marca dos dedos dela por 2 dias. Sempre que eu te mandei foto? Uhum. Por 2 dias. Quando ela pegou no meu braço e ficou fazendo aquilo, foi automático. Posso falar o que eu fiz? Pode. Eu torci o braço, e as outras saíram, tipo, eram umas 5, eu acho. Eu virei o braço dela e eu fui torcendo o braço dela e fui levando ela pro chão. E aí eu fiquei tão transtornada, eu fiquei com tanto... Porque não, rouba o que você quer, mas não encosta em mim. Não encosta, pode falar, não encosta em mim. Porque se encostar em mim, comigo as coisas não funcionam assim. Eu falei assim pra ela, você pode roubar o que você quiser, que eu torcendo o braço dela assim, virando ela no chão, gritando, né? Torcendo o braço dela. E ela gritando e eu gritando com ela, assim, você pode roubar o que você quiser nessa merda, agora não encosta em mim. Eu falei, eu tô cagando, eu não tô nem aí pro que você vai levar. Eu não me importo, agora em mim você não vai encostar, entendeu? Aí eu fui, depois eu joguei ela no chão e ela saiu correndo. E, enfim, depois disso eu não quis mais ficar. Falei, cara, não tem segurança. Até porque eles não tomaram muito seu partido, né, amiga? E aí a diretora me ligou, falando assim, Viviane, no dia seguinte eu liguei comunicando que eu não ia mais, que eu tava pedindo demissão e tal. Pra mim, de gerente, até que a diretora da RH me ligou, que me contratou, e falou assim, Viviane, eu não quero te perder, o que eu posso fazer? Você quer que eu te transfira? Você quer o que você quer? Que eu te dê mais responsabilidade? Tipo, você lembra disso? E foi assim, eu falei pra ela, pra você não... foi a gota d'água, né? Não, eu falei, não vale a não. pena. Eu não saí do Rio de Janeiro, não, calma aí. Eu não saí do Rio de Janeiro, Zona Norte do Rio de Janeiro, pra vir pra Londres... pra passar por isso, você tá entendendo? Então, assim, não rolou. Falei pra ela, agradeci muito, eu falei pra ela, eu fiz o que eu pude pra poder cumprir minha promessa pra você, e você cumpriu brilhantemente. Eu fiquei muito feliz disso, você tá entendendo? Sim. Mas eu fiquei, tipo, eu fiz, mas pra mim já deu meu tempo. E aí que veio um divisor de águas na minha vida. Isso aí foi um divisor de águas muito grande na minha vida, que foi um emprego que a Bruna passou em frente a uma loja e ela me mandou advertise da loja. E a loja era uma loja que vendia grifes da América Latina como um todo. Então, do Não Brasil. só Brasil, né? Então, do Brasil tinha Cecília Prado, Iorani, Schutz, Arezzo. Eu fui, trabalhei lá e eu comecei trabalhando lá part-time. Eu trabalhava, fazia meio período por dia, porque eu já não tava mais na pilha de... a ficha foi começando a cair. Eu já tava há um tempo aqui também, então eu já tava mais tendo noção de que tá... Teu inglês já tava ficando muito bom. Já tava melhorando, era sofrido ainda, mas tava Não, ok. tava bem melhor. Mas essa loja foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei lá como part-time, eu trabalhei 3 meses como part-time, depois eu fui chamada pra fazer full-time, depois de full-time, como 2 meses eu fui promovida pra supervisora.
Inclusive, a maior parte do meu tempo nessa loja foi como supervisora. Eu fiquei nessa loja 1 ano. Tá vendo? Não foi 1 mês, foi 1 ano. Olha, que evolução! É. E depois de um tempo, no meu final lá, eu já tava como subgerente. Depois a gerente saiu, eu acabei ficando como responsável pela loja. Nesse lugar eu comecei a mandar muito relatório, comecei a fazer relatório diário. Então eu comecei a escrever coisa que eu não fazia. E-mails, né? E muito e-mail, muito e-mail. Telefone com o fornecedor. E assim, isso me deu eu acho que... Uma confiança, e foi a hora que virou a chave, né, amiga? Eu acho que aí eu percebi. Eu falo, com muito erro ainda, mas eu falo. Agora eu dou conta. Agora eu acho que eu consigo dar conta. É aí que começou. E aí depois eu fiquei 1 ano lá, até que eu comecei a ficar muito mal emocionalmente. Eu desenvolvi ansiedade generalizada e depressão nessa época. Uhum. E eu não conseguia mais. Chegou um ponto que eu tinha que acordar 2 horas antes da hora que eu tinha que sair de casa pra conseguir ter forças pra poder sair de casa pra poder ir pro trabalho. Uhum. E isso foi muito ruim. Foi muito ruim pra mim. Mas, enfim... Quando eu saí dessa loja, eu tava num processo de aplicação pra Jellyfish Pictures, que é a empresa que a Paula, irmã da Bruna, trabalhava como finance assistant. A Paula tava tentando falar com a diretora dela pra me contratar, e fui chamada pra fazer uma entrevista, só que era de receptionist. Uhum. Recepcionista. Eu queria tanto entrar naquela empresa que eu tinha consciência assim, cara, eu trabalho pra caramba, entendeu? Então se eu tiver que chegar lá e entrar como recepcionista, eu sei que eu vou dar meu jeito. E eu vou conseguir uma promoção. Então, assim, eu tava em paz com aquilo. Eu ia estar trabalhando de segunda a sexta. O horário de escritório é um outro ritmo, é uma outra qualidade de vida. Você tem final de semana. Já é outro ritmo. Já tava mais próximo do que você queria. Do que eu queria. E aí eu fiz a entrevista pra recepcionista e não rolou. Eu realmente achei que ia, mas não rolou. Pra Jellyfish, Pra Jellyfish. Onde a Paula trabalhava. Aí passaram-se uns meses... De repente, um belo dia, a Paula me manda uma mensagem falando assim, então, Viviane, falei com a minha diretora, a menina que trabalha aqui vai sair. E aí a diretora ficou desesperada, que foi da noite pro dia. Então ela chegou pra Paula e falou assim, Paula, com aquela tua amiga? Aí a Paula, já é. Aí pegou, me mandou uma mensagem, falou assim, você tá pronta? A Michelle quer saber se você tá querendo. Eu falei assim, pra ontem. E aí a Michelle, minha diretora, ela me chamou pra um café. Fui pra um café com ela e ela me contratou, assim, sem o RH. Não foi nem muita uma entrevista, não teve entrevista, né? Foi, ela foi conversando comigo, querendo saber da minha vida e tal. Não falou nada, mas não foi nem entrevista. Eu tomei um café com ela e ela falou assim, eu queria que você ficasse hoje, você pode ficar hoje algumas horas pra poder ver se é isso que você quer? Eu falei, fico. Fico. Opa, o trabalho dessa segunda vez, né, que você foi pro café com a Michelle, qual que era o... Era pra General Finance, era pra Finance Assistant, era pra fazer a parte de accounts, de contas a receber. Contas a pagar. Contas a pagar, reconciliação bancária, General Inquiries, a parte inicial, a primeira... De finanças. De finanças, você tá entendendo? E ela está lá. Só que agora tem uma outra coisa que eu tenho que contar, que a Bruna também não sabe. E que eu vou contar agora. E que depois de isso foi... Eu entrei na Jellyfish em outubro do ano passado. E eu tô pra fazer 1 ano lá. E depois de 1 ano nessa empresa, isso a Bruna já sabe, a minha diretora vai me dar uma assistente. E eu vou ser promovida pra passar a fazer a parte de Management Accountant. Que orgulho do meu neném! Parabéns! É isso. Mas assim, é um processo. Porque... Que chique! Você vai ter assistente? Eu não queria não, tá? Eu lutei bastante. Tá sendo promovida. Agora eu tô fazendo a minha qualificação pra virar contadora aqui, né? E quem tá pagando é a minha empresa. A minha diretora é uma pessoa excepcional, eu não tenho o que reclamar, me dá um suporte, assim, gigantesco. É óbvio que, assim, trabalho continua sendo trabalho, né? Se não fosse trabalho, você chamaria... Suruba com a Bruna Marquezine, né? Depois de 1 ano, eu me sinto extremamente confiante no que eu faço. Inglês na ponta da língua. A gente... Amiga, claro que uai. Mas o que eu falo é assim, inglês nunca vai ser nossa primeira língua. Exatamente. Então a gente nunca vai dominar o inglês de uma forma que os nativos dominam, entendeu? Até porque a gente não tem história de infância com a língua inglesa, do jeito que eles têm. Eles têm piadinhas, coisinhas, igual o brasileiro tem. Às vezes a gente vai fazer uma gracinha, uma brincadeirinha de alguma coisa da infância que tem a ver com a cultura brasileira, que mesmo que o gringo fale fluentemente o português, ele não vai entender. Não vai pegar. A gente nunca vai ter a sagacidade
da língua inglesa como o nativo, né, da língua inglesa tem. Mas a gente é fluente. A gente é fluente. E uma coisa importante que vocês têm na sua cabeça é, se você ser fluente, não significa que você não vai cometer erros. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer. Sim. E tudo bem, tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem errar, isso, e o negócio é tentar. E eu queria trazer a Vivi aqui pra contar essa história dela, porque é diferente. Cada um tem uma história, cada um tem um processo, cada um tem uma forma. Mas o que é legal trazer aqui pra vocês é vocês verem, ela evoluiu no inglês, ela conseguiu entrar vamos dizer, na carreira, né, amiga? Exatamente. Que você queria. Tá com um trabalho de escritório, tá progredindo na carreira dela, mas teve todo um processo, como vocês viram durante o vídeo, pra ela chegar nesse ponto. E assim, todo mundo vai ter os seus processos, todo mundo vai ter seu tempo, né? Não foi fácil, né, Vivi? Oh. Vocês podem ver aí... Custou minha saúde mental. Sendo bem honesto, custou minha saúde mental, assim, principalmente quando eu tava na loja, mas eu acho que respeitem o processo e vivam ele. E não achem que... Porque se você estiver fazendo um mínimo, você vai ter o retorno disso. Isso é que é louco daqui, né? Porque o mínimo que você faz, você tem um retorno. Então, só respeitem o processo, vivam o processo, se joguem, vivam, não tenha medo. Cortem conteúdos em português. É uma coisa que eu fiz que isso me ajudou demais. Corta conteúdo em português, sabe? Muda tuas redes sociais, tudo que você tem, seu computador, põe tudo em inglês. Tudo em inglês. Porque assim, se você pensa em trabalhar num escritório aqui em Londres ou na Inglaterra, né? Se você pensa em ter um emprego de escritório, um emprego onde você vai estar lá 100% falando a língua inglesa, você tem que entrar com tudo de cabeça no mundo deles, na cultura deles. E tudo começa com a língua. Você tem que se comunicar, até pra você fazer a entrevista, até pra você saber o que você tem que falar, até pra você estar ali no dia a dia do trabalho, você tem que falar inglês. Então, inglês é a primeira coisa, gente, é a primeira coisa. Depois disso, obviamente, força de vontade, sangue nos olhos, não pode ter preguiça, representar bem a nossa cultura, trabalhar duro e as coisas vão acontecendo e respeitando o processo, porque tem um tempo, entendeu? Até você conseguir aí galgar e chegar onde você quer chegar, né? Ter um plano aí, ó, eu vou ficar tanto tempo até eu conseguir. Tipo, no caso da Vivi, era sempre assim, eu vou pegar esse emprego pra aperfeiçoar meu inglês, aperfeiçoar meu inglês, aperfeiçoar. Quando ela chegou na loja de gerente, que ela viu que ela tava fazendo, tava reportando documentos, e-mails, telefone, e ela viu que ela tava dando conta, ela falou, pô, tô pronta. Exatamente. Agora eu consigo, agora eu me sinto confiante e eu vou tentar. E assim, sempre pensar que 100% nunca ninguém vai estar. A gente sempre vai estar aprendendo, mas você tem que estar confiante pelo menos. Então assim, a hora que você se sentir confiante, falar, não, agora eu acho que eu consigo me virar bem, você vai ainda cometer erros, mas vai lá, bota a cara pra bater, que vai dar tudo certo, né, Vivi? Acredita, cara. Só acredita, vai dar tudo certo. certo. Não acredita e espera não, tá? Acredita e faz, porque do céu aqui só chuva. Muita chuva, principalmente aqui em Londres. Inclusive está chovendo agora. Só pra variar um pouquinho. Então tá, gente. Beijo. Espero que vocês tenham gostado da história da Vivi. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Um beijo. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.